Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Ramanasso, Shirierere Ranamana. Uma vez que o Espírito Santo age na vida de um homem ou de uma mulher, a vida dele nunca mais é a mesma. Uma vez que você anda no sobrenatural, você nunca mais quer andar no normal. Hoje eu faço esse convite com você. Abra o seu coração, abra a sua mente, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer nova todas as coisas sobre a minha e a sua vida. Faça comigo isso. Abra o coração, peça para Ele: vem Espírito Santo de Deus, mude todas as coisas, muda a história, Espírito Santo. Eu quero andar no sobrenatural. O rabadaço yerere, shiriera lamana, yoramana. Espírito, yeramanaço nererererere, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados
tomados por tua glória, Senhor. E é nesse clima que eu quero dar boa noite, família. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E da minha também. E eu já quero falar para você que está me assistindo. Se hoje você acordou e pensou, meu Deus, hoje é segunda-feira, não acordei bem, que você possa sentir já, desde o início desse programa, que hoje é o primeiro dia da sua nova vida, porque nós já iniciamos clamando a presença desse Espírito Santo que está sempre presente, aí com você e aqui conosco. Amém? É nesse clima. Hoje o tema do programa é a importância da espiritualidade no tratamento da dependência química. Então, iniciando o programa assim, invocando, clamando a presença do Espírito Santo, é provar desse Espírito Santo que está presente nas nossas vidas, que Deus derrama todos os dias, principalmente você que precisa pedir pela recuperação da dependência química. Seja bem-vindo ao programa Livres dessa noite, um programa que traz assuntos de interesse para as famílias, que aborda também assuntos sobre dependência química, que traz testemunhos de pessoas que foram transformadas em Deus, que antes levavam uma vida na dependência química, mas que Deus transformou a vida dessas pessoas. E essas pessoas vêm aqui no programa Livres e falam para você saber que se você passa por uma situação parecida, tem jeito. E eu te digo, com Deus tem jeito. Amém? Amém. Eu já te convido, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Comunidade Emanuel, eu te convido a se inscrever lá no canal, a já compartilhar essa transmissão dessa noite, para que ela chegue em muitas outras pessoas que também precisam ouvir o que nós vamos falar nessa noite. Esse tema tão importante que é a espiritualidade dentro do tratamento da dependência química. Como precisamos de Deus nas nossas vidas. E eu te digo isso porque muito Deus fez por mim. Hoje eu estou aqui para falar também que muito eu sofri, muito a minha família sofreu com a dependência química. E se não fosse Deus, eu não sei aonde eu estaria hoje, eu não sei aonde a minha família estaria nesse momento. Então, é testemunhar as maravilhas que nós encontramos na espiritualidade, as maravilhas que nós encontramos nesse poder superior, que é Deus, que só nos traz coisas boas. E se hoje nós nos recuperamos, se hoje eu tenho a minha família de volta, se hoje a minha família é a minha alegria, é porque Deus está presente conosco todos os dias. Amém? Hoje, o programa Livres convidou mais uma pessoa para estar aqui, falando sobre o tema do programa, uma pessoa que sou muito grata em receber ela no programa. Já queria ter trazido esse meu convidado a outros programas, mas Deus sabe a hora certa de fazer as coisas. E hoje eu trago aqui para falar sobre espiritualidade na dependência química, o fundador da Comunidade Emanuel, o nosso querido Padre Marco Leal, que é meu pai espiritual e que muito acompanhou a restauração da minha vida, a restauração da minha família. E se hoje estamos aqui é porque ele foi canal da graça. Ele nos apresentou esse Deus que se apaixonou por nós e se apaixona cada dia, e nós cada vez mais nos apaixonamos por ele. Seja muito bem-vindo, Padre Marco, ao programa Livres dessa noite. O programa é todo seu. Vamos partilhar, vamos conversar nessa noite e quero que o senhor se sinta muito à vontade no programa, que também é seu. Amém, amém, obrigado, Kelly, uma alegria poder estar aqui hoje, uma boa noite para você que está nos acompanhando. Já quero aproveitar para dizer assim, nessa noite tão especial, e realmente aquilo que nós estávamos falando antes, não é? Primeiro dia da nossa nova vida, então essa noite também é para aqueles que precisam disso, precisa de uma palavra de esperança. Você conhece alguém que precisa de uma palavra de esperança? Já quero convidar você a compartilhar esta live aí para os seus contatos, para os seus familiares, para os seus amigos. Deus tem respostas hoje e talvez você vai ser o canal da graça para alguma pessoa
se você compartilhar essa live. Então compartilha aí com todo mundo e vamos hoje, nesta noite, falar desse tema tão importante que faz parte da nossa vida, como a Kelly já estava falando, da espiritualidade, também no tratamento de dependência química. É uma grande alegria poder estar aqui hoje, Kelly. Amém. Eu sou muito grata por receber o senhor aqui no programa hoje. E eu quero que a gente já inicie a conversa, padre, o senhor falando um pouco sobre esse projeto de salvar vidas. Esse novo que vem nascendo na comunidade Emanuel e que está transbordando esse Deus, essa espiritualidade maravilhosa e que vai resgatar muitas vidas e muitas famílias, com certeza, porque a gente já pode provar e sentir isso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como nasceu esse projeto no seu coração, como que foi acontecendo. Primeiro, eu quero dizer que algo que talvez a maioria das pessoas não saiba, não sei se vocês sabem até mesmo, ou vão lembrar, né? Talvez alguns, o Luiz que está aqui nos bastidores também, né, Luiz? Mas a comunidade Emanuel, ela nasceu dentro de uma casa para dependentes químicos. Porque no dia 15 de novembro de 2010, nós fizemos o nosso retiro fundante da comunidade, num lugar emprestado para nós por uma comunidade terapêutica. Então, já quero dizer assim que essa nossa aliança não é uma aliança que começou agora, é uma aliança que desde o início Deus já estava nos dando a graça de entender que a comunidade Emanuel tinha uma missão de restaurar vidas, restaurar sonhos frustrados, como nós sempre falamos, dentro de uma comunidade terapêutica. Nossa, eu não sabia disso. Então eu estava vindo para cá e estava lembrando que maravilhoso poder entender essa grande aliança, não é? A comunidade Emanuel, ela nasceu num ambiente de restauração, né? Então, tudo começou lá. No primeiro dia, no primeiro retiro, na fundação da comunidade, nós já estávamos dentro de uma comunidade terapêutica. É verdade que a comunidade Emanuel recebeu de Deus esse chamado de restauração, né? Restauração de vidas, restauração de famílias, e nós temos feito isso, buscado isso, lutado por isso, desde o começo. Posso dizer assim que da minha própria vida, assim, como isso foi marcante, até porque o retiro da comunidade foi nessa comunidade terapêutica, porque eu já, antes de existir a comunidade, já fazia um trabalho nessa comunidade, por isso que eu consegui emprestado lugar, né, para poder fazer aquele retiro fundante da comunidade. Então, no meu coração, já no início do sacerdócio, quando eu pude, eu estava acompanhando as comunidades terapêuticas. Eu lembro que essa comunidade em específico, eu ia todas as semanas atender os acolhidos, fazer momentos de oração, celebrar a missa, atender a confissão deles. Foi um momento muito precioso na minha vida. E depois, então, ainda mais com a comunidade, quando nós fundamos lá. A partir daí, foi um novo de Deus, porque nós começamos a procurar entender o que Deus estava nos pedindo nesse processo de restauração. Começaram os retiros, começaram os grupos, começaram as missões, e com o passar do tempo, cada vez mais nós percebemos que a espiritualidade, ela é muito importante para alcançar pessoas. E eu quero dizer isso para entender que não é apenas que o tratamento para a dependência química precisa de espiritualidade. A espiritualidade também precisa de tratamento profissional, de um lugar adequado, especial para pessoas que estão precisando ser salvas, né? Então, quando nós começamos a alcançar pessoas nesse mundo que cada vez mais está marcado pela drogadição de uma forma muito triste, nós começamos a ter um problema. Porque nós percebíamos que a espiritualidade, ela é importante, mas que precisava de novo voltar essa aliança
onde a espiritualidade sem o tratamento para um dependente é muito difícil. Da mesma forma como para um recuperando, é muito difícil sem espiritualidade se libertar do vício. Então foi quando nós começamos com a missão cada vez mais a alcançar pessoas nos nossos retiros, jovens, por exemplo, adultos que vinham nos dizer: ore por nós, estou numa situação de dependência química, do álcool, das drogas ilícitas, e nós não sabemos como fazer. Nós orávamos, mas nós percebíamos que as recaídas eram muito constantes. Por quê? Porque não é só o espírito que precisa de força, não é só a alma que precisa da força de Deus, o corpo também precisa, a mente precisa. Então o próprio Jesus disse isso, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu quero dar assim a entender já os dois lados da moeda, né? É importante isso, padre, para as pessoas entenderem, porque na verdade a dependência química é uma doença. É uma doença, uma enfermidade. É uma doença. E como o senhor falou, o corpo ele vai pedir a química. Exato. Então as duas coisas têm que andar juntas. Eu faço questão de falar isso, Kelly, para não dar a entender assim, tipo, o padre vai falar da importância da espiritualidade no tratamento, e para alguns que não são cristãos, talvez, ou não são, sei lá, não tem muita clareza disso, vão dizer: o padre está puxando brasa para o assado dele. Eu estou querendo começar exatamente dizendo o contrário. Sim, né? sim. Que nós, que trabalhamos na evangelização, e trabalhamos na fé, não podemos prescindir de que a fé, ela é necessária numa parte do todo, mas o todo não é só a parte espiritual, melhor dizendo, né? Por quê? Porque quem é que adoece na parte da dependência química? Não é só o corpo, mas também não é só a alma ou só o espírito, é a pessoa toda. Então a pessoa toda que está enferma, ela precisa de um processo de recuperação, de libertação, de cura, como queira chamar, total. Precisa na alma, mas também precisa na mente, precisa no corpo, não é? Então, não só o tratamento para libertar da dependência química precisa da parte espiritual, mas a parte espiritual precisa de um tratamento que seja Eles eficaz. precisam andar juntos. É uma aliança que começou lá no Isso. começo. Foi que coisa interessante, estava pensando nisso, né? Na fundação da comunidade começou assim. E agora, graças a Deus, nós entendemos, então, como eu dizia, que a gente começou a alcançar pessoas, e nós não conseguimos só a base da fé, no sentido da base da oração, recuperação. A pessoa precisava sair do ambiente de onde estava, precisava deixar os vícios que não se restringem só às drogas ilícitas, mas os vícios dos locais que eram visitados, das pessoas que eram o grupo de amigos. Então tudo isso faz parte da dependência. E o tratamento, quando você tem um lugar que vai ser uma acolhida para essa pessoa, para ser cuidada em toda a sua realidade humana, física, emocional, espiritual, era necessário. Então, por isso, Deus colocou muito forte no meu coração. Eu lembro ano passado, nós estávamos em novembro, na verdade, quando nós estávamos para adquirir aqui a terra, né? Eu havia visitado já a Kelly e o Luiz, e eu já disse para eles, uma das coisas que eu realmente quero que nós tenhamos na comunidade, naquela terra, é um lugar para cuidar dos irmãos que estão em situação de dependência, né? E graças a Deus nós adquirimos, de doação que nós ganhamos, e aí depois tinha todo o processo do que fazer, porque tinha as obras que aqui estavam acontecendo. Mas em novembro do ano passado, Deus falou muito forte ao meu coração. Nós estávamos naquele cerco de Jericó, que esse ano ia acontecer essa comunidade terapêutica, e realmente nós estamos aqui nesse programa, graças a Deus, fazendo essa aliança. Glória a Deus, aleluia por isso. E padre, como o senhor falava, então,
são coisas que andam juntas no tratamento. Até para as pessoas entenderem um pouquinho. Aqui na nossa comunidade Livres para Adorar, assim como a Fazenda do Senhor Jesus, que também está nascendo de um novo processo agora. Verdade. É uma fazenda mais antiga, mas está nascendo de um novo processo. Mas aqui nós temos esse tratamento clínico, como o padre falava. Porque até explicando para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo, como é importante ver os dois lados. Porque o corpo sofre. Então, o corpo vai precisar da parte clínica. Ele vai precisar, muitas vezes, e não é todos os casos, mas o tratamento ele é bem individual, de pessoa para pessoa. Alguns precisam e outros não. Mas precisa da parte psiquiátrica, muitos precisam tomar algum remédio quando eles estão sofrendo da abstinência, porque tem casos críticos de abstinência e é triste a gente que acompanha de ver como o corpo sofre com isso. Verdade. Precisa da parte com o psicólogo, precisa daquela conversa com um profissional da psicologia. É importante a parte do terapeuta, aonde o terapeuta vai trabalhar, vai fazer a pessoa voltar lá nas suas raízes, para entender, para ajudar esse indivíduo a saber o porquê, ou o que gerou tudo isso. Então, é bem como o padre falou, essas duas partes precisam andar juntas. Precisam. Nós não conseguimos fazer um tratamento e buscar a recuperação trabalhando só a espiritualidade. Faltava alguma coisa. Graças a Deus, hoje a gente começa a entender isso. Verdade. E começa a fazer as coisas como elas pedem. Verdade. Tratar a pessoa tanto no corpo, tratar a pessoa com a parte clínica, sim, porque é necessário, é importante, mas também a espiritualidade. E eu falo isso, padre, porque nós recebemos acolhidos aqui na comunidade terapêutica que já passaram por vários processos de recuperação em outros lugares e que colocaram isso em reuniões ali de grupo conosco, que já passaram por parte clínica, mas que encontraram aqui, nesse lugar, uma espiritualidade que eles não tinham encontrado em lugar algum. Então, eu acredito muito que os planos de Deus são os melhores mesmo. Amém. Porque Deus nos colocou nesse projeto, nos colocou nesse lugar, para completar esse tratamento que era necessário junto com a parte clínica. Então, essa parte espiritual, essa espiritualidade que nós provamos aqui, na comunidade Emanuel, é muito importante, porque nós temos escutado isso dos próprios acolhidos que estão aqui conosco. Então, por isso eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte espiritual, dessa batalha espiritual, essa guerra espiritual, que eles nos relatam que eles sofrem, que eles sentem isso dentro deles. Já tratando a química, tratando o corpo, mas eles precisam muito tratar essa parte também espiritual. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a fundo sobre essa parte espiritual. Vamos falar. Quero aproveitar para dizer o seguinte: se você ainda não encaminhou essa live para alguém, encaminhe agora. Porque nós vamos falar, Kelly, de duas coisas muito importantes. Eu vou falar primeiramente de uma compreensão mais natural de o porquê é importante espiritualidade num tratamento de recuperação. Então isso vale até para pessoas que não têm muita compreensão da fé. Você vai entender porque naturalmente é importante ter espiritualidade no tratamento. E depois eu vou falar também sobre o que pode ter de influência espiritual maligna, por exemplo, não é? Numa pessoa que acabou se envolvendo com drogadição, enfim, né? Então, olha, nós vamos falar de uma forma natural e de uma forma sobrenatural. Talvez aqui muitas respostas vão chegar a algumas pessoas de por que é importante acreditar em um tratamento de recuperação com espiritualidade, mas em contrapartida também para outras pessoas vai ser interessante, importante entender por que algumas pessoas não conseguem vencer a dependência só pela forma natural, mas através da forma sobrenatural. Então vamos começar falando a parte natural. Vai ser um programa muito gostoso isso aqui hoje. Já está sendo, né? Que maravilhoso. Eu queria que você pudesse compartilhar realmente com outras pessoas o ensinamento que vai chegar até sua casa, sua família hoje, nesta noite.
de forma natural, nós podemos já considerar que um tratamento de recuperação é importante que contenha no processo terapêutico a espiritualidade. Por quê? Porque a fé, a religião, a espiritualidade, pode-se dar diversos nomes, a gente costuma usar espiritualidade, né, para distinguir que não é uma religião tal ou qual, ou fé tal ou qual, mas tem conceitos para o ser humano que vai viabilizar, possibilitar que ele se abra a um tratamento mais eficaz. Vamos citar algumas compreensões que a espiritualidade traz para o processo terapêutico que ajuda. Por exemplo, a própria compreensão de que existe uma força além da própria força humana, existe uma força superior, um poder superior, que faz se tornar possível a libertação, a recuperação, o que humanamente é impossível. Então, muitas pessoas, nós sabemos, quando acabam passando pelo processo de dependência, começam a experimentar a sua impotência. Veja, é muito comum a pessoa dizer, eu não consigo, né? Então a pessoa sofre porque ela começa a se dar conta de que ela realmente está no vício, quando ela não consegue mais deixar a bebida, deixar a droga. Então ela achava, ela acreditava que eu paro quando eu quiser. De repente ela se dá conta que ela não para, não consegue parar. E isso dá para a pessoa uma frustração terrível. Por quê? Porque ela experimenta a impotência. Eu não consigo. E é nessa hora que a espiritualidade abre um horizonte. Porque se a pessoa não tem uma perspectiva superior, ela vai dizer, eu não consigo, já que eu não consigo, então eu estou fadado a morrer assim. Humanamente, ela experimenta que não é possível. Então aqui vem a palavra de Jesus, quando em Mateus 19, Jesus fala assim, né? Os discípulos falam para Jesus, Mateus 19, versículo 25. Quem pode, pois, salvar-se? A gente poderia dizer hoje, quem pode se salvar da drogadição? Quem pode se libertar do vício? E olha a resposta de Jesus, em Mateus 19, 26. Jesus olhou bem para eles e disse, humanamente isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então aqui a gente já percebe que humanamente a pessoa não consegue. Mas se ela se dá conta de que existe um poder além dela, se existe uma força superior, então talvez realmente eu consiga sair da drogadição. Então eu já estou falando aqui de uma forma natural, não vou falar ainda das influências realmente sobrenaturais. Naturalmente, humanamente, psicologicamente, emocionalmente, a espiritualidade dá à pessoa uma esperança de dizer, eu não consigo, mas eu consigo me agarrar numa força superior, num poder superior, que vai me tirar dessa dependência que eu não consigo. Então a pessoa pode dizer, eu não consigo, para mim é impossível, mas não para Deus. Para Deus nada é impossível. Então já comece a entender como é importante a espiritualidade para uma pessoa não perder a esperança e conseguir chegar até o fim. Dentro do processo terapêutico é muito interessante que a pessoa ela chega cheia de boa vontade, mas aí o que acontece? Acontece o organismo a pedir a substância, ela vai passar por crises provavelmente, né? De abstinência. Então, aonde ela vai se agarrar? Nela mesma ela não consegue, mas então ela se volta para Deus. Uma outra realidade, ainda vou dizer assim, natural, que não precisa nem ter fé para entender a importância da espiritualidade, é a prática da oração. A oração hoje já é constatado, podemos dizer até por vários médicos, que a oração mental, a capacidade de você não ficar preso a um problema, a uma situação,
mas se reportar a Deus, a uma força superior, baixa a ansiedade da pessoa. Porque o que é a ansiedade? Eu quero resolver, mas eu não consigo. Isso gera um estresse, porque eu não consigo resolver tal coisa, mas eu tenho que resolver tal coisa. Quando você, na espiritualidade, entrega isso, dizer, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue, a pessoa descansa a ansiedade dela. Veja que importante é a espiritualidade num tratamento para uma pessoa que está numa situação de baixa estima, de desesperança. Quantas pessoas disseram talvez para ela, você nunca vai sair dessa vida, você nunca vai conseguir se recuperar, você nunca vai mudar, mas de repente ela coloca isso tudo na oração e diz, Senhor, Tu podes o que eu não posso, faz isso por mim, faz isso em mim, faz isso comigo. A ansiedade da pessoa automaticamente já vai baixando. Uma outra realidade, o próprio princípio moral de certo e errado, de devo fazer e devo evitar, daquilo que é virtuoso e daquilo que é pecado. Se a pessoa não tem essa compreensão que se dá pela espiritualidade, pela fé, pela religião, como eu disse, pode se chamar o nome que você quiser, e esse princípio moral, a fé nos dá, a espiritualidade nos dá, que existe um bem, existe um mal, existe coisas que você deve fazer e outras coisas que você deve evitar. Se a pessoa não tem esses princípios, muito dificilmente ela vai se convencer e vai lutar pela sua libertação. Por quê? Porque se ela não se dá conta de que a drogadição é um mal, de que destruir a própria vida é pecado, que vai contra o 5º mandamento, não matarás, ela vai se render a dizer, não é assim mesmo, para os outros é errado, para mim está certo e não tem problema nenhum, se eu quiser tirar minha vida não acontece nada. Então esses princípios morais, eles vão ajudar a pessoa a dizer, não, isso não está bem, isso é um pecado, tem consequências, isso é mal. Vai fazer com que a pessoa tenha clareza, até mesmo nas decisões que tem que tomar. Eu não posso fazer isso, porque isso realmente é um mal, isso é errado, isso não está certo. Esses princípios morais, quem nos dá? É a fé em Deus, a fé em Deus que é bom, em um Deus que nos pede para evitar o pecado. Então esses princípios morais, eles vão ajudar a pessoa no processo de recuperação, além até mesmo da comunidade terapêutica, porque quando ela sai da comunidade terapêutica, depois de um processo todo de tratamento, acompanhamento, lá fora, na casa, no trabalho, não vai ter aquele, o terapeuta, o psiquiatra, o padre para dizer, isso está certo, isso está errado. A espiritualidade que ela formou, que ela tem formado, vai lá fora possibilitar que ela diga, não, esse lugar, esse bar, essa festa, essa rave, Deus não está ali, Deus não está pelo menos ali aprovando isso, então eu vou evitar o mal, e se eu fizer esse mal, agora vem um outro princípio, dentro da espiritualidade, que é a confissão da culpa. Olha gente, todas as religiões, independente de se é catolicismo ou não, compreendem e fomentam e estimulam um tipo de confissão. Nossos irmãos evangélicos não têm a confissão sacramental, mas a palavra de Deus mesmo fala, não é? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então mesmo quando a pessoa cometeu um erro, infelizmente, o princípio de espiritualidade vai ajudá-la a confessar, ou como nós dizemos, admitir, eu recaí, né? Já no início, na verdade, do tratamento tem que ter isso, né? Um dos princípios. Esse é o primeiro passo que a gente trabalha com eles, padre, que é a admissão. É admitir que eles não conseguem sozinhos, que eles perderam. Então essa confissão, admissão, enfim, é um princípio de espiritualidade, não é? Quando eu errei e eu confesso, errei. Então uma pessoa que está no processo de recuperação, se ela não tem esse senso
que a espiritualidade nos traz de dizer, o pecado ele precisa ser confessado, para ele poder ser redimido, dificilmente vai conseguir. A pessoa se esconde, a pessoa por vergonha não quer dizer eu recaí, eu caí. Ela não vai com facilidade, pelo menos, fazer o processo certo. Agora, se você entende pela espiritualidade que Deus é misericordioso, que Deus pode perdoar o pecador, pode curar a alma que está enferma, ela não vai apenas sentir confiança de confessar, ela vai entender a necessidade, eu preciso confessar. Sem confissão não tem perdão, sem admissão não tem recuperação. Então, veja que eu estou dizendo aqui, princípios naturais, que mesmo que uma pessoa não acredite em influência diabólica, vai entender, nossa, a espiritualidade é muito importante para alguém que precisa acreditar numa força superior, que precisa ter um senso moral do certo e do errado, que precisa confessar os seus erros, né? Então, tudo isso naturalmente é importante. Nós só estamos falando de forma natural. Vê como já tem bastante coisa, né? Nossa, muita. A própria, eu dizia, né, da oração, de baixar a ansiedade, isso tudo é maravilhoso. Imagina como é que uma comunidade terapêutica, ou uma clínica mesmo, se não tiver esses princípios, vai fazer. Uma clínica, por exemplo, que vai só, eu não estou falando de comunidade terapêutica, estou falando de clínica agora, por exemplo, né? Que a pessoa tem que ser internada com remédios, mas e quando o remédio acaba? Ou vai ter que ficar dependente a vida toda de remédios? A espiritualidade... E aí entra nessa outra questão, né, padre, da dependência química de remédios. De remédios também. É um outro problema hoje que nós vemos em muitos lugares. Sim. A espiritualidade te favorece isso, né? E nós teríamos tantos e tantos testemunhos de pessoas que podem dizer isso. Eu venci, graças a Deus, a vida de oração, a vida de fé, a vida de confissão, a vida de humildade, dizer Deus pode o que eu não posso, Deus venceu em mim. Isso são testemunhos assim que nós temos em todas as comunidades terapêuticas que experimentam espiritualidade. Se não tiver espiritualidade, eu já quero dizer para você assim, aqui na comunidade Livres para Adorar, você vai ter certeza de que a pessoa que entra aqui, um dos grandes princípios, não é o único, porque eu disse, não é? A pessoa não é só a alma, não é só espiritual, também tem todo um processo psicológico, emocional, que lindo que ele estava dizendo, não é? Entender aonde começou tudo, etc. Mas a vida espiritual vai ser fortemente marcada no processo terapêutico, porque a pessoa vai entender, humanamente, para mim é impossível, mas não para Deus tudo é possível. Vamos falar daqui a pouco da paz sobrenatural, Kelly, né? É isso aí, porque nós recebemos famílias, padres, que chegam aqui e muitas vezes falam que nós perdemos todo o sentimento, tanto o dependente químico como a família. Nós não, uma que a família fala, ele quer se tratar, mas eu não acredito nele, porque ele já fez tanto que eu desacredito desse querer dele se tratar. Então que falta algo, tanto na família como no dependente químico, que é essa base que eles vão ter aqui, eles vão se abastecer aqui e depois, como o senhor falou, na rua eles vão conseguir fazer a manutenção, porque eles já buscaram o espiritual que também precisa. Muitos chegam aqui depois de clínica de recuperação fechada, padre. Também, nós recebemos casos assim, que primeiro fica numa clínica fechada para fazer a parte da desintoxicação, porque às vezes as crises são tão sérias que eles não conseguem ficar dentro de uma comunidade aberta, porque a vontade de ir embora é tão grande que eles não conseguem ficar ali, e eles acabam saindo e não dão seguimento. Então, alguns passam por uma clínica fechada para depois vir para cá, para abastecer tanto o dependente químico como a família, porque os dois precisam se encontrar, realmente se encontrar em Deus, nesse poder superior, que é o que vai manter depois, como o senhor falou, quando sair daqui, quando não tiver mais aqui dentro com os monitores, com a coordenação, mas eles vão conseguir fazer essa manutenção necessária, que é com o poder da fé. Aqui o nosso tripé é fé, disciplina e trabalho. Só que então, esses dias uma família me perguntou, por que a fé está embaixo? Ela não devia estar no topo? Não, mas ela é a base. É ela que mantém os outros.
princípios. Então ela Que precisa legal. estar assim. Sabe por quê? Porque fé, disciplina e trabalho dizem respeito a essas três áreas da pessoa, né? A fé na parte espiritual, a disciplina na mente, que está ligada à alma, né? Porque disciplina não é só uma questão de hábitos, mas é de compreensão, né? Do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, etc, né? E o trabalho que na laboterapia é muito importante para a desintoxicação, muito importante para o organismo mesmo, né? Purificar, limpar. Preencher o ósseo também. Preencher o ósseo, porque é uma das grandes questões de que faz a pessoa, querendo ou não, na dependência, ficar ligada a essa questão de um prazer que ela busca no ócio, né? Então o trabalho, ele vai para o organismo todo, é importante. Agora, a Kelly falou uma coisa muito importante, da questão, claro que a gente sabe, da codependência, né? Então, quem é que precisa de espiritualidade? Não é só o acolhido, é toda a família. Toda a família precisa de espiritualidade. Por quê? Porque, graças a Deus, o tratamento, o processo terapêutico de recuperação é por um tempo. A pessoa depois, ela deve voltar ao seu convívio familiar, voltar à sociedade. Então, se ela encontra a força da espiritualidade no processo, ela tem que encontrar depois a força da espiritualidade aonde ela vai retornar. Então, não é questão aqui de achar culpados. Então meu filho, meu esposo, sei lá quem, foi para a drogadição, foi para a dependência, foi para o vício, porque nós não vivemos espiritualidade. Não é a questão tanto de achar culpados. A gente pode achar as razões, achar as raízes, mas o que realmente é importante é você, a partir de agora, dizer: estamos todos em tratamento, em processo de recuperação. Então, todos nós precisamos da espiritualidade. A ansiedade que os pais às vezes desenvolvem e colocam sobre os filhos que estão em recuperação, de você tem que mudar de vida, você tem que vencer isso logo, já é uma ansiedade que não só a família vai sentir. Isso é claro que vai repercutir no filho, na pessoa que está no processo de recuperação. Então, os pais, a esposa, o esposo precisam rezar, precisam orar, acalmar a ansiedade, acreditar. É possível vencer, humanamente não. Para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível. Então, esse ambiente de espiritualidade, ele precisa estar presente não só na pessoa que está na comunidade terapêutica, mas em toda a família, os amigos, e depois, como nós dizíamos, a pessoa sai da comunidade terapêutica, a família precisa continuar vivendo espiritualidade, indo à igreja, ou fazendo oração em casa também, enfim, em grupo de oração, e quanto mais espiritualidade, melhor. Sabe, padre, com todo carinho a gente fala quando chega um acolhido aqui, que vai ficar aqui na nossa comunidade terapêutica, a gente fala, fica tranquilo, porque muitas vezes eles chegam com aquela preocupação, mas eu vou deixar minha esposa, meus filhos em casa, como é que vai ser, como eles vão se virar sozinhos? Claro que eles já têm se virado sozinhos, mas o que a gente faz eles entenderem é que, nós estamos aqui para te ajudar, aqui os monitores, coordenação, todo mundo vai te ajudar, e nós vamos ajudar a tua família também. Então não se preocupa, porque a gente vai estar em contato diariamente com a tua família, orientando que elas participem de grupo de apoio, que elas também se trabalhem para vocês estarem na mesma sintonia. Então é importante também a gente falar isso pro dependente químico, para que ele sinta aquele alívio. Então, ok, então eu vou ficar porque a minha família também está sendo amparada. E tem que ser, porque senão chega aqui, né, Kelly? Chegam os filhos, chega a esposa, chegam os pais, sei lá, e dizem: ai, que saudade, não vejo a hora de você voltar para casa, nós não estamos conseguindo mais dormir sem isso você. Essa ansiedade faz o quê? Faz com que a pessoa que está no tratamento quer ir embora. A ansiedade vem de novo. Então, em vez disso, a pessoa que está na oração vai dizer: nós estamos tranquilos, sabemos que você está bem cuidado, que Deus está cuidando de você, Deus está trabalhando, né? Até na própria laboterapia a gente estava falando dessa questão, né? Como é importante isso também, porque isso tudo se faz também em um ambiente de espiritualidade. A pessoa vai percebendo o processo natural das coisas, né?
porque as coisas precisam de um tempo para amadurecer, para colher, para crescer, etc, etc. E ela vai se reportando tudo isso na sua própria vida, né? Então a espiritualidade não está só no momento de oração, ela está em todos os momentos em que a pessoa está na comunidade terapêutica. É maravilhoso isso, tudo maravilhoso. Lindo, é lindo. Bom, agora eu queria falar um pouquinho ainda da outra esfera, da esfera sobrenatural. Então a primeira parte eu estava prescindindo até mesmo de que a pessoa precisa ter fé para entender que a espiritualidade é importante no processo terapêutico. Agora eu vou prescindir que a pessoa não tenha fé, ou seja, eu vou supor que eu vou falar algo para quem entende que nós cremos que existe um mundo sobrenatural, e isso é impactante no que eu vou falar. Então já vou perguntar, você mandou esse vídeo para alguém? Que assunto importante nós estamos tratando hoje, gente. Eu sei que toda segunda-feira no programa Livres é importante, mas eu gostaria realmente de dizer que pode ser a hora da graça para alguma família agora que precisa escutar, que precisa de uma luz, de uma esperança. Vai, encaminha esse vídeo, essa live, manda aí seus contatos, bota no seu grupo de WhatsApp da família e faça com que esta mensagem, que pode ser grande resposta para alguém, chegue ao maior número de pessoas. É fácil entender. Quando você vê uma pessoa que está alcoolizada, que está no momento de dependência química, quantas pessoas nós já ouvimos falar, não é meu marido. Padre, a pessoa se transforma. Padre, eu conheço meu filho se drogou e não era meu filho, não era apenas uma droga, não era apenas o álcool, parece que realmente existia um espírito mau na pessoa. Nós temos relatos de pessoas que, quando estão como que fora de si, por causa do efeito da droga ou do álcool, enfim, né, que também é uma droga, né, a pessoa, ela começa não só a agir de forma diferente, ela começa não só a falar de forma diferente, ela começa a revelar coisas. Impressionante. Eu mesmo já tive a infelicidade de ver pessoas que parece que estão sob um efeito de uma droga, mas começam a revelar coisas que humanamente não conseguiriam revelar. Nós sabemos também o outro lado, que algumas pessoas, aliás, muitos ritos diabólicos e satânicos fazem uso de drogadição, fazem verdadeiras festas onde a pessoa ela entra num transe por causa do efeito da droga, seja ela qual for, que facilita que uma entidade possa se manifestar. Com certeza você já viu isso. Se você já viu alguma pessoa no estado alterado de drogadição, enfim, de alcoolismo, você diz, meu Deus, essa pessoa parece estar possuída. E isso não é uma impressão. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque, assim como no mundo natural, existem processos, passos, existem chaves, existem formas de você viabilizar algo. No mundo sobrenatural também existe isso. Nós chamamos de ritos. Então, assim como existe uma forma natural de você dar lugar a uma pessoa na sua vida através de um rito, né? Ah, eu vou juntar as escovas de dente com outra pessoa. Mas isso não tem uma força de compromisso. Quando você quer realmente efetivar algo, você vai casar com a pessoa, né? Mesmo quem não é cristão, vai fazer algum tipo de contrato para dizer, eu estou assumindo você na minha vida.
no mundo sobrenatural existe formas de você assumir algo sobre você. Veja, eu sou médico, né? Porque eu estudei medicina, que sou autodidata. Não, calma lá. Você vai passar por um rito, você vai ter uma formatura, você até vai vestir uma toga, e isso vai ser uma investidura, onde você vai atrair de alguma forma sobre si a autoridade, que não é apenas do estudo, mas você realmente realizou um rito que te deu posse daquilo, né? É interessante isso, porque no mundo natural a gente entende isso, é fácil de entender. As coisas não se dão de uma forma qualquer. Você faz ritos que viabilizam uma realidade. Você faz, aprende a dirigir, né? Aprende a manobrar, mas você faz o estudo, você faz a prova e você recebe aí a sua habilitação. E isso dá a você um poder, uma autoridade de dizer, realmente eu evoquei sobre mim, por assim dizer, não é? A responsabilidade de que eu vou conduzir de uma forma dentro da lei, etc e tal. No mundo sobrenatural também existe isso. Os ritos, eles são importantes porque quando a pessoa ela passa por um rito, ela dá abertura, ela dá validade, ela dá autoridade a uma entidade. Então, eu quero assumir uma vida com Deus, eu faço um rito, eu passo pelo batismo. Eu quero assumir uma vida mais profunda ainda com Deus, de comunhão. Eu passo por um processo de catequese e recebo a Eucaristia. Eu passo pelo processo de vida adulta espiritual através do rito da crisma, etc. Eu recebo uma força do alto para falar em nome de Cristo, perdoar os pecados, agir em nome de Cristo através da ordenação sacerdotal. Os ritos, eles são uma evocação, seja natural, seja espiritual, seja sobrenatural. O que acontece? Se sabe que os espíritos maus, eles tendem a escravizar uma pessoa, fazendo ela passar por ritos. Qualquer pessoa que tenha um mínimo assim de compreensão espiritual, vai saber. Mesmo quem não é cristão, para se tornar de uma religião tal qual, passa por um rito, um processo. E quando é para evocar, para se relacionar, ou pelo menos para ter um contato com os espíritos maus, você vai evocar através de ritos maus, de realidades que são más. Então eu pergunto, por exemplo, né? A droga é boa? É um mal terrível. Qual é a forma que o espírito mau vai fazer com que a pessoa tenha um contato com ela? Através de um rito mau. Então, o ato dela entrar em contato com uma realidade má, abre uma porta, quase que eu diria assim, traz uma isca, atrai a presença do mal. Assim como quando eu abraço uma pessoa, quando eu dou comida para um pobre, eu atraio o olhar de Deus, pela bondade do ato. Quando eu realizo um ato mau, eu atraio o olhar do maligno. E que coisa terrível isso. Eu tenho que falar esses detalhes, mesmo que a gente passe um pouquinho hoje de uma hora de programa, não faz mal, né? É importante mesmo. Porque eu que disse que o programa, não, hoje eu não consigo, eu tenho que falar muito porque tem que explicar isso tudo. Veja como esses atos maus, e isso se dá, lembra que eu falei, a compreensão de moralidade de ato bom ou ato mal pela espiritualidade, eles atraem o olhar do mal. Você pensa que salvando uma vida você não vai atrair o olhar de Deus? Claro que vai. Mas você destruindo uma vida, você vai estar atraindo o olhar de Satanás, dos demônios, porque eles têm sede de destruição, eles têm sede de morte, eles respiram a morte, eles respiram, sente cheiro de morte, respirou morte, eles vão. Então, onde existe violência, onde existe ódio,
onde existe imoralidade, destruição, degradação moral, os demônios eles sentem o cheiro do mal, vamos dizer assim, e eles vão, sem nem precisar ser invocados conscientemente. Quando eles veem uma pessoa destruindo a própria vida, é uma espécie de suicídio aos poucos, suicídio gota a gotas. É como se você, desculpa dizer assim, mas se você visse um ritual satânico, diabólico, você ia entender melhor isso, né? Eu lembro que eu atendi uma pessoa há um tempo atrás, tem que tomar um pouco de cuidado para não impressionar as pessoas, né? Mas alguns anos atrás, atendi um homem que estava ligado a uma seita satânica e tentou sair e começou a ficar com uma opressão diabólica, claro, né? Então me procurou. Eu vou falar assim porque o caso foi público, né? Você lembra aqui em Lomba Grande que foi encontrado inclusive corpos de crianças, que era por causa de um ritual macabro que parecia? Esse homem, ele participou dessa igreja satânica. E sabe o que ele disse para mim? O rito começava, sabe como, Kelly, com as crianças? Nossa, isso é forte. Sabe como começava com crianças o rito? Dando droga para as crianças, dando bebida para as crianças. Elas tinham que passar pelo rito drogadas, e eles feriam a criança, e não era apenas a morte, era gota a gota o sangue que se esvaía. É isso que acontece quando um rito satânico atrai Satanás. Agora, é terrível isso, né? Agora imagina uma criança, porque a maioria dos casos de dependência começa quando são crianças, adolescentes ainda, mas os adultos também, é vida humana, começa a se destruir aos poucos. É um suicídio gota a gotas. A pessoa se drogou a primeira vez, ela fez um primeiro corte, o sangue aos poucos vai começar a atrair, o sangue quero dizer, não é? Aquela agressão à própria vida, aquele suicídio gota a gotas, vai atrair a presença de Satanás, e Satanás vai vir com tudo, e vai se unir àquela pessoa, porque aquilo é agradável para o demônio. Então, com toda razão você pode dizer, não, padre, não era só meu filho que estava ali, não era. No momento em que ele caiu na droga, no momento em que ele caiu no alcoolismo, ele atraiu seres malignos, espirituais, que se alimentam da maldade, que se alimentam da morte da pessoa, espiritualmente, evidente que não estou falando de forma material, mas que querem beber daquela desgraça, e ali não é desgraça só para a pessoa, é toda a família vai entrar numa desgraça, vai ter furto, a pessoa talvez vai roubar dentro de casa para poder vender para droga, pessoas que vão talvez se entregar para poder ter, já que não tem mais dinheiro, né? Vão se entregar aos furtos, ou vão se entregar até mesmo à prostituição, à tristeza, à depressão misturada com ódio. Esse é o ambiente que atrai o olhar diabólico. Esse é o campo de ação de Satanás, a escravidão. Assim como a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Satanás não vem para libertar, ele vem para escravizar. A pessoa ficou escrava no vício, ali está uma presença diabólica. Aí você entende, não só de forma natural, mas de forma sobrenatural, que a pessoa precisa de muita oração, de oração de renúncia, de oração de libertação, de oração de cura, de oração no combate espiritual, porque Jesus disse que quando um espírito mau, ele é expulso, ele começa a vagar, a achar outros espíritos, 7 espíritos piores, para de novo tomar aquele campo que foi perdido. Ou seja, a pessoa que é liberta, depois vem o mal que estava oprimindo ela, mais forte, para tentar vencer. Por quê? Porque Satanás ganhou uma vida, e de repente Jesus liberta a pessoa, ele não vai querer perder de graça, ele vai investir mais força contra aquela pessoa. Então a comunidade terapêutica, ela vai entrar com tudo, com batalha espiritual, oração, momentos onde o louvor
que é o louvor que atrai a presença de Deus, expulsa o mal. A adoração que atrai a santidade de Deus, expulsa o espírito maligno. Então essa espiritualidade forte vai ser não apenas naturalmente importante, mas de forma sobrenatural, para fechar todas as entradas e o espírito maligno não poder mais acorrentar a pessoa e se nutrir daquele ambiente que era propício para Satanás. Então eu quero dizer para você, se você conhece uma pessoa, ou se você está passando por uma situação de vício, quero dizer a você, existe um olhar que foi atraído, e este olhar não é o olhar de Deus. O olhar de Deus, ele foi atraído pela compaixão que ele tem por você, o amor que ele tem por você, mas os atos que você cometeu, os ritos de alguma forma que você evocou, atraiu o olhar do mal, e você precisa de libertação. O Espírito Santo precisa ser invocado para expulsar o espírito mal. Então, meu querido, se é bom que tenha vida espiritual, naquilo que diz respeito à natural necessidade do tratamento terapêutico, agora não é apenas bom, é absolutamente necessário e urgente a vida de oração e espiritualidade para arrebentar as cadeias de Satanás e para expulsar definitivamente os espíritos que foram até inconscientemente evocados, atraídos pela dependência. E ouvindo tudo isso, né, padre, quantas famílias são destruídas por esse mal, sem saberem de todas essas informações, sem tomarem consciência de tudo que o Senhor falou, de tudo que o Senhor nos ensinou, de tudo que o Senhor falou para tantas famílias que estão nos ouvindo. E as famílias se destroem, se desfazem, e é isso que nós estamos fazendo aqui. É falando para você, família que está nos assistindo, que tem jeito, como a espiritualidade é importante, como Deus é importante na sua vida, como essas informações são importantes da gente saber, para que você faça a escolha certa, para que você, porque ainda dá tempo, e eu te digo todos os dias, dá tempo de você mudar de vida, mudar suas atitudes, largar essa droga que tem destruído a tua família e se voltar para Deus, se voltar para algo que vai não só nutrir a tua vida, mas a tua família. É renascer, é um renascimento, né, padre? É isso que nós fazemos aqui, é te ajudar a renascer. E é isso que Deus faz contigo, no momento que tu te entrega a esse Deus maravilhoso. Importante, né? A comunidade terapêutica tem esse nome, Livres para Adorar. Isso não é apenas um nome bonito, porque não basta ser livre do inimigo se você não está em Deus. Se você não serve a Deus, o inimigo vem de novo para escravizar a pessoa, para a pessoa servir o mal. Então tem que ser livre para adorar. Se você foi liberto e adora a Deus, então você está protegido, você está guardado, você não vai mais estar exposto às tentações tão fortes do mal. Claro que a gente vai ter tentações, mas não vai estar tão exposto a esse ambiente mal, queria dizer. Então, eu quero dizer assim, foi muito importante poder trazer as informações, não é? E são informações que não são teóricas, elas são embasadas na prática, são baseadas na palavra de Deus, claro, também, mas são embasadas também nos testemunhos de tantas pessoas que puderam experimentar, por um lado, a sua incapacidade, também a opressão do mal, mas sobretudo a força de Deus, que é poderoso para libertar, não só a pessoa, a família. Queria dizer isso, né? Porque quando a pessoa evocou, ela trouxe um ambiente de morte, de vício, de destruição e atraiu o mal não veio só para atacar aquela pessoa, é o todo da pessoa, a família da pessoa, a saúde da pessoa, tudo que tem. Então, a pessoa que está em recuperação precisa disso, mas toda a família precisa entrar nesse combate espiritual. Adoece um todo, né? Vamos rezar então, padre? Vamos. Por essas famílias, por você que está nos assistindo. Esse é o momento de entrega, que você se entrega então na presença de Deus aqui conosco, para clamar esse Espírito Santo, para rezar e para entregar toda a situação que você tem vivido aí dentro do seu lar.
Senhor, nós te damos graças hoje nesta noite, porque Tu és soberano, Senhor. Porque Tu és todo poderoso, ó Deus, não há nada impossível ao Senhor. Nós declaramos que em cada vida que houve a terrível realidade da prisão, da cadeia, do laço do inimigo, para cada uma dessas vidas, o Senhor pode realizar libertação. Por isso hoje, nesta noite, Senhor, nós clamamos o Teu sangue poderoso, nós clamamos São Miguel Arcanjo, nesta quaresma de São Miguel, nós clamamos a Rainha dos Anjos que pisa na cabeça de Satanás, mas nós clamamos, Senhor, a Tua presença através do Teu Espírito Santo. Começa a trazer libertação, começa a trazer vitória, começa a trazer esperança, Senhor. Ó Espírito Santo, Tu és o Espírito mais poderoso, não existe espírito mau que seja comparado ao Teu poder, Espírito Santo. Começa a operar agora, que haja libertação, que haja agora, Senhor Jesus, através do Teu Espírito, uma clareza. Os cegos começam a enxergar, aqueles que não viam, que estavam aprisionados por Satanás, comecem a enxergar a necessidade da sua confissão, do seu pedido de ajuda, admitindo que para eles é impossível, mas também proclamando, declarando, confessando que para o Senhor nada é impossível. Ó Deus, entra agora em nossas casas, em nossos lares, mas sobretudo, não só em nossas famílias, mas em nossos corações. Entra agora, Senhor, que a Tua luz expulse todas as trevas, que a Tua cura possa agora curar as enfermidades, que a Tua libertação possa começar um processo poderoso na vida das pessoas. Espírito Santo, vem agora em cada casa, em cada trabalho, em cada leito de hospital, em cada clínica, em cada comunidade terapêutica, em cada vida, ó Deus. Vem agora, Senhor. Manifesta o Teu amor, Senhor, manifesta a Tua misericórdia, manifesta o Teu perdão, manifesta o Teu recomeço, manifesta a Tua bondade, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, Senhor. O Senhor está mostrando pessoas agora, Kelly, que estão ajoelhadas, que estão pedindo a Deus um recomeço, pessoas que estão pedindo misericórdia pela sua família. Você entendeu a força da espiritualidade, o poder da oração. Pessoas que estão chorando porque perceberam que não foi apenas um entrave biológico, químico, que o corpo assumiu na substância, mas que foi uma contaminação espiritual. Estão chorando os pecados seus e da sua família. Deus, olhando esse seu gesto, você que está se ajoelhando agora em casa, você que está com as suas mãos abertas ou levantadas, você que sobretudo está com o seu coração aberto, você está atraindo o olhar de Deus agora. Você está atraindo agora o olhar, a mão poderosa de Deus sobre você. E Deus vai começar a fazer. Mas quero dizer, é um começo. Se você precisa de ajuda, busque ajuda, fale conosco, venha entrar em contato conosco. Se você e sua família precisam, Deus está começando em você, mas tem um processo. Não desista, porque o processo é ali que se faz a cura. Você está me lembrando agora, quando os leprosos chegaram para Jesus e pediram para serem curados, e Jesus disse: ide apresentar-vos ao sacerdote. Durante o caminho eles ficaram curados. Você sabe aonde que acontece a cura? É durante o processo, é durante o caminho, no processo terapêutico, no caminhar com Deus, no caminhar através de todos os cuidados de Deus, como numa comunidade terapêutica. Nesse caminho Deus vai curar. Então comece hoje, mas procure ajuda, porque vai ter um caminho, e esse caminho é o lugar da cura. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo hoje, nessa noite. Obrigado, Senhor.
Receba da paz de Deus, receba do amor de Deus. Você atraiu o olhar de Deus agora. Saiba disso, Deus está olhando por você. Amém. Você não está sozinho, mesmo que espíritos maus tenham sido atraídos através de tantos atos, de ritos, dizia, maus, através da drogadição, do vício, dos lugares que foram frequentados, onde estava ali quase como eu diria assim, uma concentração do mal. Existem lugares que são concentração do mal, e os demônios às vezes se apegam através desses lugares. Não importa onde você passou, não importa o que você evocou, o que importa é que você hoje abriu seu coração, e Deus, Ele vai realizar esta obra em você. Ele vai realizar esta obra para que você e sua família, vocês sejam livres para adorar o Senhor, o Rei dos Reis, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus está aqui nesse momento. Nós cremos nisso, Senhor. Sua presença é real. É uma palavra de esperança para você hoje. Uma palavra de esperança para sua família hoje. Entregue sua vida e seus isso. problemas. Fale com Deus esta noite. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ah, que palavra maravilhosa. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Declare isso. Ainda que vier, e ainda que vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, aleluia, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, você não está sozinho. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, que maravilha, que noite maravilhosa, Padre. Amém. Que ensinamentos nessa noite. Glória a Deus por Glória isso. A Deus. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa. Amém. E que seja o primeiro de muitos programas Amém. livres que o Senhor venha participar. Muito obrigada mesmo de coração. O Senhor sabe o carinho que eu tenho pelo Senhor, pelo seu sim. E por tudo que o Senhor faz por nós, por todos esses filhos Amém. Que estão aqui. Amém. Essa aliança é aliança desde o início. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar para você, se você quer conhecer, você que está nos assistindo, ficou até o final. Se você quer conhecer um pouco mais dessa obra de Deus, a Comunidade Emanuel, Comunidade Terapêutica Livres para Adorar, Fazenda do Senhor Jesus para Menores, entre em contato através das redes sociais com a Comunidade Emanuel, para saber mais sobre essa obra e se você quiser também colaborar, fazer parte desse sonho, porque você pode. Quero agradecer também o nosso patrocinador, a madeireira Jaquirana de Campo Bom, que também já faz parte desse sonho e está sempre conosco. Amém, Padre? Amém. Muito obrigada. Deus está conosco. Aleluia! Aleluia!